Fala, Bilu! Ó! Como é que tá? Beleza? Tranquilo? Como que você lida com objeções do seu cliente, cara? Hoje eu vou te ensinar alguns passos para você lidar com algumas das objeções mais comuns que os clientes possuem na hora de você tratar com eles sobre algum negócio. E é muito provável que você já ouviu aquele típico, abre aspas, seu preço é muito caro, ou você dá algum desconto, ou você não tem uma experiência suficiente na área, né? Ou vou pensar a respeito e te retorno. Pois é. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com a titia e com a vovó, por que não? E vamos pro vídeo. Uma das formas mais simples de você conseguir lidar com as objeções, antes mesmo delas acontecerem, é você fazer perguntas, cara. E por quê? O que eu quero dizer com isso? Que enquanto você ouve o que o cliente tem a dizer e o que ele tem a te passar, você faz perguntas para que você ajude ele a chegar numa conclusão lógica. Pode parecer difícil o que eu estou falando, mas fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai explicar tudo isso aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Porém, para você conseguir fazer essas perguntas que ajudem ele a chegar numa conclusão lógica, existem alguns passos e alguns princípios que eu quero explanar aqui para vocês, tá? Princípio número 1, respeita o seu cliente, ou melhor, respeite o seu cliente. Se você está num processo de negociação com o cara, ele veio até você, e é muito bom deixar isso claro aqui logo no início. Eu não sugiro que você vá até o cliente, eu sugiro que você monte um processo para que você ajude com que seu cliente chegue até você, beleza? Isso tem que ficar claro aqui. O que você deve fazer é você ficar atento a tudo que o que ele vai te dizer, ao processo que ele tem, a empresa que ele está inserido, o local, o jeito que ele fala, o jeito que ele se posiciona. Você tem que estar extremamente atento e ativo, é a escuta ativa, que é geralmente como as pessoas chamam isso, tá? Você deve ouvir mais do que falar. Lembra que você tem 2 orelhas e uma boca. A cada pergunta que você fizer sobre algo que o cliente disse, você deve ajudá-lo a responder essa questão com essa conclusão lógica, tá bom? Passo número 2, ou princípio número 2, ajude seu cliente a pensar, a tomar decisões. A razão para isso acontecer é que o seu cliente ele é uma fonte de informações, tá? Ele tem um mundo à volta dele. E nada vai acontecer antes de você conseguir extrair o máximo dessas informações possíveis. E para esse princípio número 2, existem 2 métodos de diálogo para você ajudar seu cliente. Questões de fácil resposta e atenção total à audição, à sua escuta. A questão de fácil resposta, questões de fácil resposta são facilitadores nesse processo de negociação e são do interesse do cliente em conseguir responder para poder clarificar o processo de compra, e isso vai ajudar ele a clarificar as questões que são mais importantes na hora dele fazer um serviço ou um projeto com você. Já o segundo método, que é relacionado a você escutar atentamente, ele se refere a você conseguir entender e demonstrar que entendeu aquilo que o cliente quer fazer. Sempre que você conseguir mostrar para o cliente que você entendeu algo que ele quis dizer, você avança para a próxima fase da negociação e dessa tratativa com o cliente. Pode parecer superficial isso que eu estou falando, mas esses princípios são essenciais para você entender o método de negociação que eu utilizo para mim mesmo na hora de fechar com o cliente. Ele é totalmente funcional? Ele sempre dá certo? Não, ele não dá certo sempre, porque existem diferentes clientes, diferentes fases de negociação e diferentes princípios que cada um deles levam para si. E o princípio número 3 é que você vai ajudar o cliente a tomar essas decisões. Gerando conclusões lógicas a possíveis questões que o cliente possa ter, ele ajuda a moldar muito mais a sua venda para esse cliente. Vai ajudar você a moldar essa venda. É fácil você focar somente no sim e no não do processo de venda. Eu mando um preço e o seu cliente diz sim ou não. Só que com essas questões e com essas conclusões você consegue avançar muito melhor nessa tratativa. E no final dessa etapa, o seu cliente ele já deve ter basicamente moldado e ganhar claridade sobre o que ele realmente quer e se você é a pessoa certa para poder ajudá-lo. Às vezes o seu cliente ele tem pouco tempo aqui para conseguir responder todas essas questões. E tempo é dinheiro, cara. Às vezes o cara é muito ocupado. É importante você deixar claro para ele que o seu processo ele pode demorar um pouquinho na hora de você mandar qualquer preço. Então uma coisa que você pode dizer para ele, para clarificar, antes de você perguntar qualquer coisa, é você dizer o seguinte: senhor cliente, antes de eu passar qualquer proposta, qualquer preço para você, eu geralmente faço alguma série de perguntas para tentar entender o que o senhor precisa e se a gente está falando a mesma linguagem. Eu posso começar? Ele provavelmente vai dizer que sim e você segue
com a próxima parte. Qual que é o segredo aqui desse princípio 3? É que você vai fazer a venda durante essas perguntas. Você vai amaciando o cliente para que ele não chegue no ponto crucial, que é o preço do seu serviço, e vai falar sim, não quero, não quero. Ou seja, você vai eliminando as objeções durante esse processo. E isso ajuda a mostrar que você é mais um consultor, mais um parceiro do seu cliente do que simplesmente um tomador de ordem, tá? E eu sempre digo isso, é muito importante que você seja um parceiro do cliente em vez de um tomador de ordem como qualquer outro. Eu não estou dizendo que você deve ser um consultor, eu não estou dizendo que você se proponha a ser isso e tome essa postura, mas que você demonstre que você consegue ser mais do que um tomador de ordem, e é isso que você deve almejar em qualquer transação com o seu futuro cliente, tá bom? E a gente já tá chegando nas objeções. Calma lá, respira, vem comigo, ó, vem comigo. Antes, a gente precisa deixar claro algumas coisas aqui. Uma objeção, ela não é um sinal de negação. O que eu quero dizer com isso? Se você conseguiu demonstrar o seu valor até a hora de você especificar o preço para o seu cliente, não vai haver muitas surpresas na hora do seu cliente ouvir o preço que você vai passar. Geralmente a objeção de um cliente, ela é mais uma forma dele pedir para você explicar um pouco mais do seu processo, um pouco mais do seu negócio, um pouco mais do que você vai entregar. Beleza? Quais são as maiores objeções que a gente encontra? Abre aspas, seu preço é muito alto. Ou, você tem experiência na área? Ou ainda, deixa eu pensar um pouco mais e eu te ligo a seguir. Geralmente ele não vai ligar, certo? Vamos delinear a primeira objeção, que é relacionada ao seu preço é muito alto. Quando o cliente diz que seu preço é muito alto, o que geralmente os prestadores de serviço fazem? Eles dão desconto. E isso é horrível, cara. Vamos imaginar essa conversa aqui. O cliente pode dizer para você, chegar para você e dizer o seguinte: o preço que você colocou tá muito alto, acho que eu não vou conseguir fazer isso agora. Aí o prestador de serviço fala: ótimo, beleza. Que tal se a gente passar 10% de desconto? Isso soaria melhor para você? A gente pode fazer isso se você quiser. E o cliente fica em silêncio. Aí o prestador vira com aquela impulsividade e fala: beleza, eu assumo aqui que o nosso preço pode ser um pouco alto. Que você acha da gente passar 15% de desconto? Ficaria melhor? O cliente fica em silêncio. E aí o prestador, de novo, com aquela impulsividade: beleza, eu vou ver aqui com o meu chefe e eu acho que a gente consegue fechar para você com 20% de desconto. Isso soaria mais interessante para você? E aí o cliente vira e fala: perfeito, é exatamente isso que eu quero. Eu espero a sua resposta. Cara, vamos lá. Descontar não é uma estratégia, tá? Descontar é uma tática, é algo que deve ser feito para alcançar um objetivo, tá? É algo em particular, você alcança algo em particular com um desconto, ou pode ser dado um desconto para clientes que já estavam antes com você, para você fidelizar eles. Nunca dê desconto para conseguir um cliente, nunca. E como que você deveria fazer nessa conversa em particular com o cliente? Aqui eu vou dar um exemplo e você vê se encaixa melhor para você ou não. O cliente chega para você e fala: o seu preço está muito alto, não vai dar para mim. E aí você vira e fala: você acha muito alto? Ou seja, você já está começando com uma pergunta. Você pode me explicar o porquê que você acha muito alto? Você tenta entender o que é um preço alto. O cliente vira e fala: eu consigo pôr um preço muito mais baixo do que isso. E você fala: eu tenho certeza que você consegue um preço muito mais baixo. Mas de que quantidade que a gente está falando aqui? O que é um preço alto e o que é um preço baixo? E aí o cliente fala: eu consigo pela metade do preço com fulano de tal. Você vira e fala: eu concordo que nós somos a opção mais cara, mas me deixa te perguntar uma coisa. Preço é o único diferencial na hora de você definir quem vai trabalhar com você ou não? O cliente provavelmente diga para você: não é só isso, tem a qualidade do serviço, experiência na área, etc. O que você fala? Eu te entendo, é compreensível. Bom, você veio até nós, não veio? Você concorda comigo que a gente tem qualidade suficiente para entregar qualquer serviço que você precise, certo? Nessa atuação que você está prestando. Então, por que você veio até a gente em primeiro lugar? Qual que foi o objetivo de você ter vindo até a gente? O cliente pode virar e falar: isso já aconteceu comigo várias vezes. Me indicaram você e vi que você leva jeito pra coisa. Aí você vira e fala: ótimo, que maravilha, eu agradeço por você ter vindo falar com a gente. Bom, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se põe no meu lugar por um minuto. Você acharia interessante reduzir pela metade o preço que eu te passei, caso eu te pedisse para fazer isso? Você confiaria em um profissional que faria isso? Eu não confiaria. O cliente vira e fala: bom, provavelmente não confiaria também. E aí você vira e fecha a conversa mais ou menos assim: bom, é exatamente isso, eu também não confiaria. E é por isso que para esse problema que você apresentou para mim, é essa solução que eu posso te entregar. Essa solução vai te custar
esse montante que eu te passei. Eu não tenho problema nenhum em te indicar para outra pessoa da minha comunidade que cobraria provavelmente 1/3 do que eu estou te pedindo, até menos. E ele estaria muito feliz em fazer esse serviço para você. Mas se você quer trabalhar comigo, você tem de estar comprometido com esse serviço e tem de estar de acordo logo nessa primeira conversa nossa, beleza? Encerra a cena aqui. Você viu o que aconteceu aqui? Você percebeu? Eu inverti a conversa e joguei a responsabilidade na mão desse cliente. E essa responsabilidade é ele que vai ter, ele que vai tomar essa decisão. Eu não estou me desculpando, eu não estou agredindo o cliente, eu estou entendendo qual é a objeção que ele tem aqui com relação ao preço, porque só o preço pode não ser a objeção total, mas é a forma como ele encontrou de dizer essa objeção. E eu estou tentando fazer ele chegar a uma conclusão lógica, mostrando para ele que eu sou a melhor opção, que eu tenho condições de solucionar o problema que ele tem, de ele conseguir contratar a minha pessoa, os meus serviços, o meu profissionalismo para entregar essa solução para ele. Talvez, isso é importante, ó, presta atenção, talvez o cliente ele tenha dificuldade em entender o seu valor. Talvez tenha sido sua culpa ter entregado um valor baixo na hora de você conversar com ele, na hora de você ter passado pelo processo de vendas. Antes da gente chegar nesse ponto que eu falei aqui, é muito importante que você elimine qualquer problema de entendimento com o que o seu cliente está precisando. Por isso é importante você fazer perguntas. E muitas vezes o seu cliente simplesmente considera o preço como único diferencial na hora dele escolher um profissional para trabalhar. Você deve fugir desse tipo de cliente. Por quê? Só vai te dar dor de cabeça. Seu cliente talvez não vai valorizar o trabalho que você está fazendo. Provavelmente ele vai dar uma de diretor de arte e vai querer colocar o dedo dele na hora de você criar as peças que ele precisa. Beleza, Bilu? Eu farei mais 2 vídeos aqui relacionados a essas objeções e eu vou colocar eles logo em seguida, porque senão a gente vai passar mais ou menos 30 minutos aqui falando de cada uma dessas objeções. Tá bom? Se você gostou, se inscreve aqui no canal, anota tudo isso que eu falei, dá um joinha no vídeo, compartilha com a vovó e com a titia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!